Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Carvalho, sou criador aqui do canal do Zero ao Bilhão. Hoje nós vamos para a terceira parte do react do vídeo O Conselho Mente Milionária, com Flávio Augusto, grande elenco, grandes nomes, e a gente parou no último vídeo no minuto 35, tá? Tem os outros dois vídeos passando aqui em cima, né? Eu recomendo que você volte lá, assista o primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, assista o segundo, se você ainda não assistiu, porque tem muito conteúdo valiosíssimo para você que quer mudar de vida. Vamos lá? Continuando o react. Aprendeu a ganhar com o cara mais difícil da vida dele, o que mais enganou ele, Labão. Às vezes o sogro. Às vezes você está reclamando de pessoas difíceis na tua vida, mas é com elas, cara, que você sofre emocionalmente o suficiente para aprender. Sim. Porque nada ensina mais do que a dor. A dor é uma professora da escola da vida. E a gente não gosta de se sentar para aprender com a dor, a gente gosta de fugir da dor. E quando a gente foge da dor, a gente perde ensinamentos muito importantes. E outra coisa importante também é que Jacó, ele sabia administrar e multiplicar. E isso está totalmente ligado à saúde emocional. Porque as pessoas, quando eu acompanho como mentor assim, muita gente que ganha muito dinheiro, fama muito rápido, eles se perdem muito rápido também. E aí você vai analisar o fundo da história, é totalmente emocional. Entendeu? Ela não consegue pensar igual o Perini, que está pensando em enriquecer há muitos anos, aí vem de um processo. Processos são muito bons, porque te amadurecem. Tudo que é de um dia para o outro vai dar problema, porque você não tem maturidade suficiente para lidar com o resultado daquilo. Então, se hoje ele ganhar 1 bilhão, eu tenho certeza, aliás, isso é um dos sinais de quem tem propósito, é a tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Presta atenção nisso. Tua conta bancária multiplicar e a tua rotina continuar. Ou seja, todo dia eu acordo de manhã, faço o meu devocional, minhas orações, arrumo meus filhos para a escola, como eu fiz hoje de manhã, vou para o escritório gravar Café com Destino, faço meu programa matinal e começo minhas atividades do dia. Se hoje entra 1 bilhão, eu fechei um negócio contigo e você dê mais um, me pagou 1 bilhão no negócio, 1 bi, amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Amanhã eu estou acordando cedo, fazendo minhas orações, levando meus filhos na escola, gravando Café com Destino e seguindo minha vida. Por quê? Porque para quem tem propósito e saúde emocional, o dinheiro só potencializa a minha missão. Exatamente. Aquele que sabe o que é da vida, aquele que não tem o dinheiro como um fim, ele consegue manter a riqueza. Ele conquista a riqueza e ele consegue manter, porque a riqueza dele não é o fim. Ele não batalhou durante toda a vida simplesmente para ter dinheiro. Não. Ele tem um propósito. Algum propósito. Ele quer ajudar as pessoas a mudar de vida, ele quer ajudar os filhos a ter uma vida boa, ele quer ajudar a família. Ele tem um propósito. E nesse propósito, ele acaba executando isso, atraindo também a riqueza. Ou seja, a riqueza, ela não é o fim. A riqueza ela é uma consequência do propósito, né? Vamos continuar ouvindo. De vida. É lógico que eu posso trocar de carro, pode ser que eu faça uma viagem um pouco mais chique no final do ano, mas eu não vou mudar minha rotina, que já é meu propósito, porque eu ganho mais dinheiro. Isso tudo a gente aprende na sabedoria milenar. O Thiago trouxe uma reflexão interessante, que ele estava falando de olhar o futuro, da obsessão, de construir, mas encontrar felicidade no presente também é uma forma de você ter tranquilidade para lidar com as grandes decisões. Talvez muita gente que está nos assistindo aqui fala, pô, peraí, eu sou obcecado, eu trabalho pra caramba, mas você faz todo dia as mesmas coisas, se você não tem o parar e pensar, o ócio criativo, a estratégia para falar como é que eu vou melhorar, você vai continuar fazendo a mesma coisa pro resto da vida e ganhando a mesma coisa, porque você não muda, você não faz diferente dos outros. A história do açougueiro você tá falando é muito interessante, porque nessa passagem de Jacó diz que os 14 anos passaram como se fosse um dia, porque ele amava Raquel. Então, é isso que você está falando. Estava vivendo o presente. Exatamente. Ele estava obstinado com o futuro, mas curtindo o presente. 14 anos de trabalho sem remuneração passou como se fosse um dia. Por quê? Estava apaixonado, ele estava curtindo a vida. Ele estava aproveitando a mulher dele, ele estava tendo filhos, ele estava feliz. Então, isso aí, cara, é muito importante. Quando que foi essa história? Foi em qual século antes de Cristo? Foi 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo. 1000 anos. Porque eu já vi pessoas se referindo à primeira negociação de opções da história, você pagar por um direito e outra parte tem uma obrigação, como sendo essa, as esposas de Jacó. E tem uma outra história muito antiga também que mostra isso que você disse, que a mente ganha do braço.
que envolve um filósofo pré-socrático, que era o Tales de Mileto, que é uma das mais antigas também na negociação de opções, de derivativos. O Tales estava numa cidade onde todo mundo fazia comércio, Mileto era muito importante, ele era filósofo. Aí os amigos dele, comerciantes, falavam: Tales, quem pode faz, quem não pode, filosofa. Aí o Tales pensou: então vou mostrar para esses caras. O Aristóteles conta isso. Fala que o Tales, que conseguiu prever um eclipse naquela época, ele olhou através das estrelas e viu que a colheita de azeitonas seria muito mais forte do que o usual. Só ele sabia disso. Então ele pegou todas as economias, tomou risco, ele foi para a incerteza, e ele alugou todas as prensas de azeitona, para transformar a azeitona em azeite, da cidade de Mileto e de Quios, que era uma ilha em frente. E aí quando veio a colheita, veio realmente muito maior. Todo mundo queria transformar a azeitona em azeite. Quem estava com as prensas alugadas? O Tales. E ele alugou de novo para esse pessoal, ele ficou rico por conta dessa colheita. Ele mostrou: olha, quem filosofa também pode. Ou seja, a mente vai vencer o braço. Estratégia. Exato. Sem Exato. dúvida. Eu acredito nisso. Muito bem, gente. Bom, vamos aqui passar para um próximo bloco. A questão da... Bom, ainda na linha da mente vence o braço... Antes de eles avançarem, essa questão do propósito, quando você sabe o que você quer para sua vida, qual o destino, qual o futuro que você quer, consequentemente você também vai curtir o caminho. Consequentemente, você também vai olhar para o caminho com outros olhos. Que nem ele fala ali a questão de Jacó, que Jacó estava apaixonado e 14 anos se passaram como se fossem dias. É a mesma coisa quando você tem um propósito e em que o dinheiro não é o fim. Você vai curtir o caminho. Você vai subindo a escada até o seu objetivo, mas curtindo cada pedaço dele. E o próprio Flávio Augusto, alguns anos atrás, eu vi uma palestra dele em que ele fala da essência, que é o que o rapaz ali falou agora, sem ser o Perini, o outro Brunet, ele falou da questão de você, digamos, ter o propósito e seguir ele, independente de quanto dinheiro, de quanto sucesso, de quanta riqueza você conquistou, né? Que nem ele falou ali, ele sai todo dia de manhã, faz o devocional dele, vai para empresa, grava o podcast. Se no final do dia ele fechar um contrato bilionário, no outro dia ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai mudar tudo na vida dele, toda a rotina da vida dele, porque ele ficou bilionário. Não, ele tem a essência dele. E esse vídeo que o Flávio fez alguns anos atrás, ele fala dessa essência, que ele pode perder tudo, que ele conquista de novo. Ele só não pode perder a essência dele, porque é a essência dele que fez com que ele tivesse tudo que ele tem hoje. Portanto, é a mesma coisa. Você pode conquistar o sucesso, só que você não pode perder a sua essência. Você não pode perder o que te levou ao sucesso, porque a partir do momento que você perde isso, você perde tudo. E, como eles falaram ali também, tem muito a questão de vários influencers, várias pessoas que conquistam o sucesso do nada. E aí se deslumbram e perdem tudo. Vamos continuar ouvindo. De um povo, a cultura de um país, ou seja, o senso comum, ela pode ajudar ou atrapalhar também as pessoas. Não é? Ou seja, a gente sempre sabe que tudo começa na nossa mente, no nosso comportamento, e depois a gente trabalha, realiza, e o dinheiro é só uma consequência. E ainda pegando uma carona também naquilo que você disse, Caio, sobre a questão da segurança e da perspectiva. Não é? Foi segurança que você usou? É da perspectiva versus incerteza. Incerteza versus perspectiva. Não é essa questão da... É uma questão cultural. Num país em que nós temos aí 18 milhões de pessoas se preparando para concursos públicos, são pessoas que estão buscando muito mais a segurança. E está tudo certo, a pessoa querer ser funcionário público, não tem nenhum problema nisso. É diminuir a incerteza, né? Mas a pessoa está querendo diminuir a incerteza. Ou num modelo de ensino que te prepara para Enem, ou seja, tudo está fazendo você a se preparar para um Enem. Cultural. No final das contas, você escolheu uma profissão para você trabalhar num lugar por 30 anos e depois viver do INSS. Cara, o teto do INSS, se eu não me engano, é 7.700 e alguma coisa.
E decrescente, né? Porque vai perdendo valor. E vai perdendo valor Exatamente. por conta da inflação ao longo do tempo e os ajustes do teto não acompanham a inflação na mesma proporção. E novas reformas que virão no futuro também. E outras reformas... Sustentável. A gente sabe também que a Previdência não é sustentável, não é? Você não tem um número de entrantes suficiente para bancar os que vão se aposentar, haja visto que a medicina evoluiu e as pessoas estão vivendo mais. Então a conta da Previdência não fecha. Ou seja, o cara entra na escola e ele começa a ser catequizado para um modelo que é estudar, ir para a faculdade, arrumar um emprego e viver do INSS. Este modelo afasta, esse é o senso comum, afasta as pessoas do milhão. Afasta as pessoas do milhão. Matematicamente, este modelo afasta as pessoas do milhão. As pessoas estão dentro deste modelo, são treinadas para esse modelo, ou seja, esse senso comum faz um treinamento mental nessas pessoas para que elas sigam esse modelo. E sair desse modelo não é fácil. Então nós temos uma questão estrutural, cultural, que afasta as pessoas da riqueza. Quem nos ouve deve nos ouvir nesse momento com bastante curiosidade. Exato. O que vocês têm a dizer sobre isso? O primeiro cancelamento começa em casa. Eu digo, o primeiro cancelamento começa em casa, geralmente quando você decide um caminho completamente... Sair desse caminho. As primeiras condenações é de pessoas que você precisaria de apoio. Mas é porque se preocupam com a pessoa. Exato, porque cobrança social. A sociedade essa nos cobra. correlação, a A sociedade pessoa nos quer cobra. que você não entre numa zona de incerteza. Aí ela acaba... Porque ela não quer que você sofra. Essa é uma questão. Quando a gente fala de empreendedorismo, tu acaba tendo que sair de um modelo que foi plantado na sua programação, no software da tua mente, desde os teus primeiros anos de vida. Desde quando a tua mente, porque, não sei se você sabe, mas do 1 aos 6 anos, a mente da criança é como se fosse uma esponja, que absorve tudo o que ela é exposta. Então, desde aquela época, é plantado esse software da segurança, é plantado esse software do não, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Tem inclusive uma historinha que os professores contam para as crianças nesse sentido. Portanto, desde sempre é implantado esse software da segurança, entende? Então, quando a criança cresce e percebe que esse software da segurança talvez não seja o melhor para a mente dela, que talvez, se ela quer dar uma vida melhor para os filhos dela, algo que ela não teve, ou de repente mudar a vida da família dela, ela percebe que ela precisa tirar esse software da cabeça dela, de que a segurança é melhor, de que o empreendedorismo é furado e tudo mais, e instalar um novo software mostrando que ela precisa ir para o variável se ela quiser mudar de vida, que ela precisa correr riscos, claro, desde que calculados e preparados. O que as pessoas não entendem é que a segurança é como se fosse o galho de uma árvore. A segurança é como se fosse o galho de uma árvore e o passarinho está ali, né? O que acontece? Com o software instalado na nossa mente pelas escolas tradicionais, a gente sempre acredita que a nossa segurança está no galho e não nas nossas asas. Que sempre a segurança vai ser o galho. Mas não, a gente precisa tirar esse software da nossa mente e colocar um novo software que nos mostra que, na verdade, a segurança, a verdadeira oportunidade está nas nossas asas, de bater asas e voar, e não no galho. Vamos continuar ouvindo. Ela acaba neutralizando a tua perspectiva. Então, obviamente, as pessoas próximas a nós nos amam. Então, mas existem essas forças, você falou a parte cultural, então desde o apoio não acontece em casa. Ou quando eu falei para meus pais que eu ia ser vendedor, eu falei, porra. Então, principalmente minha mãe, Às né? vezes fala tão caro, né? Você é criança, não, eu quero ser astronauta. Você pode ser o que você quiser. Você virou adulto, você é vendedor. Porra, vendedor, Caio? Na boa, cara, né? Então você já não tem um apoio coletivo, é mais duro. Então, eu principalmente entender que vai existir essa força magnética numa jornada diferente, existe uma força magnética que puxa numa jornada diferente, deixa ainda mais apimentada a situação, né? Mas eu não acho que... Eu acho que isso é uma barreira, essa questão cultural, mas não é determinante, não. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, um país que eu já vivi e que tem filhos americanos, e, enfim, é totalmente empreendedor
e nem todo mundo empreende. Então, a verdade, o contrário também é verdade. Não é porque tem uma filosofia de empreender no país que todo mundo vai empreender. Eu acredito que é o seguinte, ó, todo produto ou serviço tem um público-alvo, inclusive esse podcast, esse programa aqui. Para quem é esse programa? Esse programa é para quem já tem uma chama, um fogo no coração para eu vou mudar de vida. Se a pessoa fala assim, se você está assistindo a gente pensando assim, cara, por que esses caras estão falando? Que doideira, muito melhor passar para concurso público. Isso não é para você. Por quê? Porque tem gente que já nasceu com um modelo que eu acho que não tem a ver só com a cultura, tem a ver com a pessoa. Cada um tem um destino, né? Eu acredito em destino, cada um tem um destino. Se todo mundo for empreender, quem vai tá servindo a gente aqui? Quem vai estar atrás dessa câmera? Mas eu vou discordar gentilmente, educadamente, Não, logicamente. gentilmente não. Ou é briga ou é nada. Não, vou discordar de você, gentilmente. Botem as luvas. Pelo seguinte, eu fui funcionário público. Daqui dessa mesa, Flávio foi também, também fui, por isso. menos tempo, mas eu fui por 11 anos. Isso, fui só por 2. E lá dentro, logo depois que eu passei, teve um tenente que foi meu instrutor, ele falou, olha, você acabou de fechar 2 portas na sua vida. A da pobreza, você nunca vai ser pobre, e também a da riqueza, você vai ganhar a mesma coisa. Aquilo me impactou, eu falei, caramba, fechei 2 portas. Depois eu pensei, não, com investimento eu posso abrir a outra no futuro. Você ficou Mas a feliz? questão- Como é que foi? Você ficou feliz? Ó, Você você ouviu fechou isso? a porta da Eu tava todo pobreza. feliz, Você depois eu pensei, fechar a pobreza, né? Fechar a riqueza, porra. Altos e baixos. Ou seja, você já estava destinado à riqueza. Você está discordando, mas no final das contas você vai... Não, calma aí, pô. vamos Vamos lá. lá, Então vamos lá. Mas Quero veja briga só. aqui nesse programa. Por que que- eu quero por que que saber a- por que os outros do Exército não ganharam o dinheiro que você ganhou. É, porque questão cultural, pô. Porque Mas por que você saiu da cultura? várias pessoas muito brilhantes que eu conheço, alguns melhores oradores, por exemplo, que eu conheci, que poderiam impactar muita gente, nem tentam por conta da segurança do Exército. E culturalmente foram destinados para lá, porque aqui no Brasil o concurso público é muito bom. Se o Jeff Bezos nascesse no Brasil, ele teria criado a Amazon ou seria desembargador, promotor, juiz? É uma questão a ser perguntada. Se o Zuckerberg nascesse aqui, ele teria criado o Facebook ou ele seria fiscal de ISS de uma prefeitura, o ICMS de um estado? Então você tem uma parte cultural também que puxa e até uma visão ruim sobre venda aqui no Brasil. Porque venda é uma negociação voluntária que só acontece porque é boa para ambas as partes. Exato. Se você chega assim e fala, eu quero comprar água, eu falo, eu vou te vender, você compra porque entende que o seu dinheiro vale menos do que a água, eu te vendo porque entendo que o seu dinheiro para mim vale mais do que a água que eu estou vendendo. Então ambos ficam subjetivamente mais ricos. E tem gente que fala, criminoso isso, né? Cadê a regulação? Cadê o Estado? Sim. Mas deixa eu conciliar aqui antes que vocês saiam no tapa. Aqui. Eu acredito que... Eu já tô com a caneta na mão. Já tá com a caneta na mão. Eu tenho que me defender, hein? Sou de Vila da Penha, hein? Ih, rapaz, olha aí, hein? Isso aqui é de onde? É, Dizia o José. eu morei em Realengo. Ih, não, é pior. Não, aí eu desisto. Você desiste. Desisti. Esse aqui do Jabu. O negócio só tá piorando. Vila da Penha, lembra o Jabu. Não para de piorar. Mas enfim, olha aqui, vamos lá. Eu acho que vocês dois estão falando coisas complementares pelo seguinte. Porque, no fundo, o que o Brunet falou é que a cultura não determina, não é? Só A cultura influencia. mas ela influencia, e é o que você está dizendo. Concordo. Não é? A Pronto, tá cultura vendo? não determina, Juiz de mas paz influencia, aqui, né? Exatamente. Discordei para Muito bem. concordar. Ela influencia, claro, a cultura influencia e quando você está no meio, ele te influencia, o ambiente te influencia muito, mas ele não determina. E uma prova disso, e corroborando rapidamente com o que você falou, no discurso de 2004 de Barack Obama, quando ainda era senador, nas prévias de Senado e tal, ele fala o seguinte, ele começa, esse discurso é incrível, ele começa dizendo o seguinte, minha história não seria possível em nenhum outro lugar do mundo. A América realmente é uma mãe. Então, se você parar para pensar, existem histórias que só dariam certo em uma geografia onde a cultura alimenta esse teu destino. Isso aí eu concordo. Ou dariam menos tão certo. Hã? Talvez. Talvez dariam menos tão certo. Provavelmente, se ele continuasse, eu acho que é Gana a origem dele, ele não... Tem família no Quênia, se eu não me No engano. Quênia, Quênia. Ele não poderia ser presidente dos Estados Unidos, com certeza. Eu não diria dar menos certo, eu diria não dar certo. Porque se eu nascesse mulher no Afeganistão, qual é a chance Ah, tá. de ter dado certo As comparado a nascer extremidades um eu homem concordo, no as Brasil? extremidades eu concordo. Mas tem que levar em consideração que o verdade. Brasil ele tem esse estigma da abundância, do Estado protetor, uma educação uma cultura que nós herdamos dos nossos colonizadores portugueses, de que nós devemos todo respeito e toda obediência ao poder, à autoridade, ao rei. Inclusive, nós podemos esperar do rei a proteção. Então, isso foi herdado lá atrás e não mudou por quê? Educação muito rasa. A gente só evolui como sociedade, só evolui como cultura com a evolução da ciência e da educação.
A gente investe muito pouco em ciência e educação, as pessoas não questionam. Então, muita gente chega... O milhão à vida... vai ficando mais longe. Exatamente. Muita gente chega à vida adulta, se não espera, a sociedade impõe à pessoa que espere a proteção do emprego, a proteção do INSS, a proteção do Estado. Então, eu vou votar no candidato porque eu vou continuar com a minha bolsa auxílio, vou continuar com a proteção estatal. Então, enquanto a gente espera a proteção... É a incerteza e a questão da incerteza e da perspectiva. Exato. Se eu quero proteção, eu estou votando pela segurança. A gente ouve falar, eu sou um dos que traz a proposta que deveríamos ter educação financeira nas escolas. Sim. Antes da educação financeira, a empreendedora, que é provocar as pessoas a, na falta do emprego, crie o seu emprego. Mas antes da empreendedora, tem uma educação que ninguém debate, que é a sobrevivencialista. E se eu não tiver comida? Plante a sua comida. Mas você não acha que a ordem talvez seria o contrário? Aprenda a criar o seu emprego para você ter a opção de querer ou não querer. Isso, que às vezes as pessoas nem emprego têm. Então, no mínimo, a pessoa, se ela tem um quadrado de terra, ela tem que saber plantar. Exato. Mas, meu caro, se o Estado difundisse essas 3 opções que você colocou, em vez daquela única que é escola, faculdade, emprego e INSS, o sistema do INSS acabava de quebrar. E o Estado perde força. E o Estado perde força. Muito se fala de que o socialismo está crescendo no Brasil, mostrando suas garras. O socialismo funciona? É por isso que eu sempre digo, questione. Tenta entender o porquê que outras pessoas são ricas, o porquê que outras pessoas são bilionárias e você não. Tenta entender, busque. Eu, por exemplo, foi assim que eu comecei meu questionamento. Foi assim que eu comecei minha jornada no empreendedorismo digital. Eu comecei a me perguntar, por que ele tem e eu não tenho? Tem uma frase de um coach que eu gosto bastante, que é o Paulo Vieira, que ele fala: tudo que eu ainda não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu já soubesse, eu já teria. Portanto, é isso aí. Se questione, se pergunte. Se você ainda não sabe, vá atrás. A gente tem internet, a gente tem inteligência artificial hoje em dia a rodo. Então, pesquise, tente entender quais os meios você pode, porque a educação básica, a escola, ela só vai te ensinar a concluir o ensino médio, a fazer o Enem, a fazer uma faculdade e ter um cargo mediano, que você vai ganhar no máximo 10 mil se você for muito brilhante no que você for fazer. Né? Continuando. Vamos pegar sociedades socialistas que funcionam, principalmente países nórdicos. O nível de cultura e educação é elevadíssimo. O nível de liberdade econômica é alto também. O Estado trabalha para a sociedade, não a sociedade para o Estado. Eu discordaria até que lá é socialismo, por conta disso. Liberdade econômica é muito alta. Mas é um socialismo com liberdade econômica. Mas por quê? Porque quem está lá, eu não vou nem falar poder, né? Quem está no Estado não está em busca de poder. Ele está lá para prestar um serviço para o público. Então é uma relação muito diferente do que se espera da sociedade, as pessoas não estão procurando proteção, elas se desenvolvem de maneira diferente. Só dando um exemplo desse ponto que você falou da importância da educação empreendedora, de educação financeira, eu fui um produto disso. Porque eu estava formatado, eu fiz colégio militar, depois eu fui para a academia militar, então eu seria militar. O que mudou a minha perspectiva foi ter acesso a, por exemplo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, aos seus livros também, porque eu li e falei, caramba, dá para fazer uma outra coisa. E aí veja, né, pelo aspecto cultural, eu era filho de militar também. Então eu fui empurrado para uma certa direção. Mas quando eu tive acesso a isso, eu tomei um caminho diferente. Flávio também, você foi para a Marinha, provavelmente você não pensava lá na 7ª série, 8ª série. Eu não pensava nada, eu fui expulso. Você adotou o caminho, entendeu? Ele apareceu e você foi. Eles decidiram por mim. Exatamente. Então meio que era cultural, foi uma imposição da cultura. E aí pensa o seguinte, imagina se o Flávio tivesse continuado na Marinha. Quantas pessoas trabalham para você hoje? Algumas milhares de pessoas, quase 10 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas. Aqui no Grupo Primo nós temos 200 pessoas CLT, mais 350 consultores de investimento, 500 pessoas que talvez não tivessem emprego, porque eu poderia ter ficado de maneira confortável no Exército, onde o pessoal, quando eu fui pedir demissão, até falou, cara, se você não fizer nada muito errado, se você não matar soldado na tropa, você sai general. Tem certeza de que ir embora? Eu tinha toda a segurança lá. Então, você essa parte de ter vislumbrado que, dá para fazer mais coisas, tem investimento... Mas isso foi teu, que é o que o Brunet tem falado. Isso é teu, isso é que te diferenciou. A publicação de outras pessoas. E você teve acesso a outras coisas. Flávio, é a mesma coisa. Eu estudei numa escola tradicional, de classe média, não tinha nenhum aluno muito diferenciado ali, mas na minha família tinha uma referência muito importante. A família Cerbasi no Brasil, que é muito pequena, vieram da Itália,
praticamente não tem trabalhadores. Todos são empreendedores, é um comércio, trabalho, tem uma oficina, é caminhoneiro. Na Itália é a mesma coisa. Então a referência familiar... Para encerrar, pessoal, a parte 3, paramos no minuto 52, né? Ele está falando ali da família ser básica, a família dele. A gente vê isso também muito na questão dos judeus, né? Os judeus, Silvio Santos, por exemplo, é um judeu de sucesso. Os judeus, eles têm isso interno, dentro deles, de sempre saber, de certa forma, os caminhos para a riqueza, de sempre passar de geração em geração ensinamentos milenares da construção de patrimônio, na questão do empreendedorismo. Então, tudo isso varia, essa cultura, ela é uma microcultura, né? Porque tem a grande cultura brasileira, que é aquela cultura, como a gente já falou, das escolas que sempre ensinam a buscar pela segurança, porque senão o Estado vai à falência. Então, essa cultura não, essa é uma cultura micro, né? Uma microcultura familiar que vai passando de geração em geração, de pai para filho, e acaba fazendo toda a diferença na vida dessas pessoas. Visto várias pessoas que vêm de famílias de sucesso e que mantêm o sucesso da família. Espero vocês na semana que vem, na quarta-feira que vem, para a quarta parte do Conselho Mente Milionária. Grande abraço e até lá!